Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje falaremos sobre a classificação pelo governo americano do CV e do PCC como organizações terroristas. E o discurso do governo brasileiro dizendo que esta classificação poderia ensejar a violação da soberania brasileira, ações que violariam a soberania brasileira. E aí? Vamos começar com a questão, com o elefante que está no centro da sala e sobre o qual ninguém está falando. Se o governo brasileiro, se os estados brasileiros tivessem combatido essas duas organizações a ponto delas quase não existirem, quase não terem influência no Brasil, muito menos no exterior, haveria necessidade de existir essa declaração dos Estados Unidos? Não. Então, quem não fez o dever de casa? O Brasil. Aliás, segundo uma pesquisa da Cambridge University, entre 25 a 41% da população brasileira vive sob direta ou influência direta ou indireta do crime organizado. Então, assim, você tem entre 25% e um terço da população sofrendo as consequências do crime organizado. Não podendo, inclusive, ir e vir, não podendo escolher de quem que você vai comprar. Tem o crime organizado adentrando cada vez mais na economia, em elos com a política, e só está ampliando. Vamos para o exemplo de Natal, porque se você estiver falando que começou no Rio de Janeiro e São Paulo, eu concordo. Agora, se alastrou de um jeito que a gente não tem mais controle. Natal, Morro do Careca, que seria comparado ao Rio de Janeiro, por exemplo, se fosse comparado ao Rio de Janeiro, seria comparado a Copacabana. Uma facção criminosa vai lá, em um local que é proibido de acesso ao público, inclusive se você for turista, vai ter guarda te barrando, e escreve a sigla da facção. E sim, maio de 2026. Se você volta 3 meses, 2 meses, em março, ali na vila de Ponta Negra, a polícia fez uma operação, pegou muita droga. Parabéns, polícia. O que a facção fez? Barricada, manda fechar comércio, toca fogo em ônibus, ninguém entra na cidade, naquela vila, né, que é muito próxima do Morro do Careca. Então, assim, é o que agora em 2026 resolveram criminalizar, né? É domínio social estruturado, que é quando os caras estão literalmente o quê? Negando a soberania do Brasil. O Brasil hoje está entre 25 e um terço do país com a soberania violada, sem que o Estado brasileiro possa exercer ações naquelas localidades. A gente fala muito do Rio de Janeiro, mas está espalhando. Em São Paulo, está espalhando pelo Brasil, está espalhando muito. Tem gente sendo obrigada a sair de casa, expulsa de casa, no Ceará, na Paraíba, na Bahia, Minas Gerais. Facções do Rio de Janeiro controlando as coisas na Paraíba, exportando gente para ser treinado no uso de drones. Então, assim, antes da gente falar que os Estados Unidos estão vindo violar a soberania brasileira, nós não fizemos o dever de casa, mas nem para sair na média. Porque o que está acontecendo? As facções estão crescendo. Não é só CV, PCC, tem outras ainda. Não são só. Essas são as maiores. Mas tem outras. Então, e começa a afetar, claro, os outros países. Agora, eu acho que os Estados Unidos são santinhos.
e vão vir aqui resolver nosso problema? Não, é claro que eles vão usar com o arcabouço jurídico que eles têm com essa nova classificação, vão usar dessa classificação. Pode prejudicar a empresa brasileira? Usar como pretexto para prejudicar? Pode. Agora, quem foi que deu o ensejo? Quem foi que não fez o dever de casa? Quem foi que não combateu? O governo brasileiro. Estadual, federal. Tem que botar a culpa em todo mundo. Porque o negócio está desandando, está ficando cada vez pior. Quando é que foram atentar para essa questão, inclusive com esse novo tipo penal, né, de domínio social estruturado, quando teve aquela mega operação no Rio de Janeiro, com muitas pessoas que perderam a vida dos criminosos, né, e viram o arsenal que eles tinham, estava já equivalente com a polícia, né? Daqui a pouco, se a gente vacilar, isso aqui vira um México. No México, o crime, as facções, elas não brigam mais contra a polícia, é contra o exército. É contra o exército. E eles ganham. Estão mais equipados, mais armados, mais treinados do que e infiltrados até no exército, conseguindo informações. Então, assim, já tá ruim, a gente não pode deixar degringolar. Que dá ensejo, a União Europeia também resolveu classificar, e aí sanciona empresas brasileiras. A gente tem que cuidar dos nossos problemas. Se o crime organizado está associado com empresa, ir atrás desse elo, quebrar, para não deixar piorar. Porque é muito fácil dizer, eles irão violar nossa soberania, como se aqui tivesse as mil maravilhas, todo mundo com segurança para ir em qualquer lugar, ir e vir tranquilamente. Principalmente Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é o nosso, onde começou tudo, né? Rio e São Paulo dessas maiores, mas você já tinha outras facções em outros estados. Ou elas foram sobrepujadas ou fizeram acordos com essas facções maiores. Então, assim, tinha um arcabouço legal que permitia, não punia como devia, a polícia, na verdade, ficava enxugando gelo, né? Que o cara prende a lei, não o juiz solta, que o juiz segue a lei. A lei fraca soltava. Quando é que o governo acordou? Quando teve a mega operação do Rio e quando os Estados Unidos começaram a falar, olha, começou a surgir esses boatos, vamos classificar como organização terrorista. E outro ponto importante, os fins que o governo brasileiro muito alardeia, né? Os fins podem não ser... Ele fala, não, essas facções criminosas têm fins meramente políticos, nem tanto políticos, fala mais monetários, financeiros. E agora tá tendo político também. Mas não chega a ser um ato de terror. Mas e os meios pelas quais a facção quer atingir o seu objetivo, usa para atingir o seu objetivo? São sim atos terroristas. Retirada de vida, não pode falar ou a palavra M, com M, né? De pessoas inocentes, sem critério algum, não tem os tribunais do crime, muitas vezes sem contraditório, sem nada, tá? É papum, e o coitado se lascou porque não conseguiu provar nada, já estava tudo definido na estrutura lá o que ia acontecer. E aí o povo dos manos vai falar nos direitos humanos, né? Direitos humanos para todo mundo, inclusive o cidadão de bem que está sendo oprimido, que não consegue ter uma coleta de lixo passando na frente da sua casa, que não consegue que uma ambulância chegue na sua casa porque tem uma barricada no seu bairro, que não pode escolher de qual serviço, qual empresa de internet vai adquirir, porque naquela área só pode a da facção, qual gás de qual empresa vai comprar.
Porque só tem a da facção. Entendeu? Direitos humanos é para todo mundo. Todo mundo. Esse é o vídeo de hoje. Gostaria muito de saber a sua opinião. Deixa aqui abaixo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!